todas bem-vindas para mais um episódio de Papo para Casais. Eu sou Noemi Capelesso e o tema de hoje é comunicação entre casais. Para você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber informações sobre novas postagens. Também convido você para me seguir no Instagram Noemi Capelesso, que teremos lá outras postagens para que você possa também se beneficiar. Então, o assunto de hoje nosso é comunicação entre casais. Bem, a comunicação é bastante importante para todas as pessoas, para todos os relacionamentos. E hoje eu queria ter uma conversa com vocês aqui, trazendo um pouco das situações vividas, das situações percebidas, do que acontece nos relacionamentos quando a comunicação não ocorre de uma forma que venha a trazer um benefício para as duas pessoas que estão no relacionamento. Então, bom, cada um de nós vem de um núcleo familiar que tem uma forma de comunicar-se. Cada pessoa aí dentro da sua família comunica-se de um jeito ou mais agressivo, ou mais amoroso, ou de uma forma mais clarificando, outro de uma forma impedindo que a comunicação aconteça. E toda essa comunicação que a gente vai aprendendo quando criança, quando vem crescendo dentro da família de origem, ou dentro dos núcleos onde nós participamos, ela vem para o relacionamento de casal. E o que a gente percebe é que se eu venho de um jeito mais agressivo, se eu venho de um jeito a querer que a conversa não aconteça, se eu não sei lidar com o meu conteúdo emocional, que é a base também da comunicação, eu venho para essa relação criando os conflitos que vão acontecer porque normalmente os casais se casam com pessoas diferentes de si. E que a comunicação ela vai crescendo, ela vai acontecendo ao longo da vida e ao longo das relações, como elas se estabelecem, como essa mensagem vem para a pessoa, mas também como a pessoa que recebe a mensagem, como ela interpreta aquela mensagem que vem. Então veja, tanto é importante a gente pensar como essa mensagem vem do emissor, quanto aquela pessoa que recebe aquela mensagem com todo o seu conteúdo emocional que ela traz, que ela carrega na sua bagagem emocional, na sua bagagem de vida. Mas você que está aí me assistindo, eu gostaria que pensasse na tua forma de se comunicar, na tua forma de escutar. Será que você tem uma boa comunicação? Será que você consegue entender o que o outro está lhe falando? Será que a tua interpretação é uma interpretação coerente com aquilo que está querendo ser dito? Isso é importante que a gente se pergunta. A cada vez que a gente está num relacionamento, que a gente percebe que o conflito vem a partir da fala ou muitas vezes a partir do silêncio, porque quando a pessoa também silencia, o ouvinte, digamos, o emissor, a pessoa que quer comunicar, ele traz uma mensagem e ele fala aquilo que ele quer, aquilo que ele busca. E quando aquele que escuta, ele se afasta ou ele cala, o que é que causa naquela pessoa que está querendo passar a mensagem? Muitas vezes o que a gente vê é a pessoa falando mais daquilo que ela já falou. Então, ela disse e a pessoa silenciou, não escutou, se afastou. Então, ela intensifica a mensagem, ela fala mais alto, muitas vezes ela grita para tentar ser ouvido. E aquela pessoa, que é o parceiro normalmente, ele então escuta, como não quer brigar, como não quer discutir, como não sabe como falar, muitas vezes acaba criando um afastamento. E aqui eu queria trazer para vocês um pouco do que acontece normalmente no relacionamento homem-mulher. O homem, na verdade, na cultura que a gente vive, estou falando da que a gente conhece, do que a gente estuda aqui sobre a relação homem-mulher, o homem, na sua educação, ele não foi criado para falar do seu sentimento.
Então, muitas vezes ele precisa falar do seu sentimento, mas o que ele faz? Ele cala. Ele cala porque durante a vida foi sempre pedido, foi sempre dito a ele que ele não poderia expressar suas emoções. Está muito colocado na fala quando se diz para o homem: você não pode chorar, homem não chora. Homem não fala do que está sentindo, então precisa calar. E neste calar faz com que ele não desenvolva a habilidade da fala. E a mulher, por outro lado, ela é estimulada a falar. Então a mulher fala o tempo inteiro, ela diz o tempo inteiro, mas nem sempre ela está falando das suas emoções de uma forma clara também. Muitas vezes essa fala ela é confusa junto com todo o emocional que vem. Então muitas vezes a mulher fala e chora ao mesmo tempo. Vocês já viram algumas pessoas que dizem assim, principalmente alguns homens, eu escuto no consultório, que eles não suportam o choro da mulher. E por não suportar o choro da mulher, então eles fazem uma brincadeira, ou eles riem quando ela está chorando, ou eles saem de perto. E é muito comum. Então, no processo de psicoterapia, a gente coloca que, na verdade, o choro da mulher que vem junto com a fala é porque as palavras não dão conta de expressar aquilo que ela está sentindo. E o homem, nesse sentir, e que ele não sabe o que dizer, muitas vezes diz: eu não sei o que eu estou sentindo, eu não falo o que eu estou sentindo porque eu também não quero que ela chore. E nesse querer cuidar para que ela não chore, então a fala não acontece, a comunicação não acontece e com isso também não acontece a evolução do relacionamento. Para que o relacionamento evolua, ele precisa passar pelas fases de entendimento e de interpretação, de compreensão e de aceitação. Porque quando a pessoa fala o que ela está sentindo, ela precisa ser aceita. O fato da pessoa falar o que ela está sentindo, ela também se põe vulnerável ao outro. E estar vulnerável nem sempre é uma coisa agradável. Porque a gente se coloca e o outro vê a fragilidade, daí o que pode fazer com isso? Então, num processo de comunicação dos casais, é importante também que seja desenvolvido a confiança, que os dois possam confiar um no outro para poder falar disso, para poder abrir um caminho de compreensão, de entendimento. Da mulher poder, nesta relação do casamento, poder estimular, poder ajudar o seu parceiro a falar do seu sentimento, do seu sentir diante das situações e dela poder acolher, porque ao mesmo tempo que a gente quer que o parceiro fale dos seus sentimentos, precisamos também entender que ele é um ser que também tem suas vulnerabilidades. O homem não é sempre forte, ele não lida sempre de uma forma madura e coerente com aquilo que está acontecendo. Temos que entender que ele tem sim também as suas vulnerabilidades, as suas dificuldades. E esta grande dificuldade de falar do sentir, de falar do que o magoa, do que o machuca, do que ele gostaria, do que ele quer para a sua vida. Inclusive assim, quero falar da comunicação que o homem precisa dizer e que a mulher precisa dizer, do tempo que precisa, que cada um precisa da sua individualidade. E como não consegue falar, muitas vezes estão juntos na casa como se um dos dois fosse visita. Como é que é quando a pessoa é visita? Quando a pessoa é visita, ela precisa ser atendida nas suas necessidades. Ela precisa ser cuidada naquilo que ela quer. Então, quando chega em casa, em vez de poder falar, olha, neste momento eu quero ficar sozinho, eu quero ficar sozinha, eu preciso de um tempo para mim. Como não conseguem falar, fica cuidando do outro. Aquilo vai criando um sentimento de raiva, um sentimento de irritabilidade, porque aquele momento que você precisaria para estar consigo mesmo, você está aí fazendo sala, estando junto com o seu parceiro, no momento que
tanto um quanto o outro gostaria de estar sozinho, fazendo as suas coisas. Às vezes, fazendo uma leitura que gostaria de fazer, organizando algumas coisas do seu trabalho, ou da sua vida, ou da sua casa, e nesse momento, quando os dois não têm a capacidade de comunicar, o que acontece? Acontece que fica numa sensação ruim, num clima ruim, e que cria, às vezes, raiva, irritabilidade, desconforto. Então, eu convido vocês a pensar na comunicação como uma via, como um caminho para melhorar o relacionamento, para poder ser dito aquilo que a gente sente. Eu queria colocar para vocês aqui um filme, inclusive, que eu indiquei, não sei se vocês já assistiram, que é Hair. É um filme que é protagonizado pelo mesmo ator que fez o Coringa. Ele é maravilhoso, ele é muito bom, eu gosto muito dele atuando porque ele é perfeito, é um monólogo e ele trabalha daquele jeito que te prende o tempo inteiro. É aquele filme que você quer que ele continue por muito tempo, porque ele te traz um desfecho de uma história que é extremamente maravilhoso. Neste filme, ele tem um relacionamento com o sistema operacional, que é uma coisa que a gente vê que é muito comum, está se falando muito daqui para frente, é um filme atual também. Então lá, quando a gente observa o relacionamento que ele estabelece com essa assistente virtual, é extremamente importante, porque ela traz aquilo que eu acho que a maioria das pessoas gostaria de ter. Aquela pessoa que compreende, porque ela compreende tudo o que ele precisa, ela compreende o trabalho que ele tem, ela compreende o que ele precisa fazer e, além de tudo, ela é extremamente carinhosa. Ela fala com ele pela manhã, pergunta como foi a noite, como ele passou a noite, como foi o dia dele. E aí ela traz uma fala que faz com que essa conexão ela seja extremamente profunda, extremamente duradoura, é uma conexão que ele quer todo o tempo voltar e ligar e ver o que ela tem para dizer. Ela sempre traz uma palavra carinhosa, uma palavra de muita emoção, de muito cuidado, que é o que muitas vezes no casamento os casais se perdem ao longo do caminho e deixam de cuidar um do outro, deixam de perguntar como está. E aí, às vezes, até quando pergunta, o outro entra no hábito de responder tudo bem, quando na verdade gostaria de dizer: olha, eu estou muito mal hoje, estou extremamente irritado, o dia foi péssimo, teve muitos fracassos do trabalho, teve muitos fracassos no entendimento com outras pessoas, mas acaba dizendo: não, tá tudo bem. E como acontece isso? Como já disse, como os homens não são oportunizados quando criança falar do seu emocional, falar do que está acontecendo com ele, então o que acontece? Ele traz esta fala de estar tudo bem, mas isso é o que ele diz, isso é o verbal. Mas quando a pessoa olha para ele, ela percebe que não está tudo bem, então diz: não está tudo bem, mas não está falando. Então a pessoa puxa pensando: então isso é comigo, então o que ele está sentindo, o que ele está falando, o que ele está sentindo, e o que ele não está falando, tem a ver comigo, tem a ver com coisas que eu fiz. Isso já aconteceu contigo? Isso já aconteceu no seu relacionamento? De você ver que a pessoa não falou contigo, mas que não está tudo bem, como ela disse? Então, esse silêncio também fala uma série de coisas. Mas qual é a interpretação que a pessoa que ouve está tudo bem, mas sente que não está tudo bem? Como é que fica? Fica num clima pesado e a pessoa às vezes busca até trazer uma situação de instigar, para tirar ele daquele lugar de isolamento que se colocou, porque a pessoa quer muito saber e quer resolver. Tem pessoas que também têm dificuldade de suportar aquela espera, de suportar que aquela pessoa venha a dizer, e muitas vezes ela não vem. Então eu sugiro, e acho bem importante a gente pensar sobre um livro que é Comunicação Não Violenta. Eu achei fascinante. Ele traz pra gente uma série de dicas
de como vamos nos comunicar de uma forma que a nossa comunicação de sentimento junto com o verbal seja compreendido. Então veja, neste caso que eu disse, a pessoa chega em casa, ela está cansada, está irritada, está estressada, aconteceu alguma coisa e ela diz está tudo bem, como é que ela poderia trazer isso? Como é que ela poderia falar disso? Ela poderia dizer, eu sinto que o que aconteceu comigo hoje no trabalho me deixou extremamente irritado, mas eu quero um tempo para elaborar, para pensar, para entender isso que aconteceu e assim que eu estiver pronto, eu te falo. Isto seria diferente do que dizer está tudo bem, comunicar com o verbal, trazer para o verbal uma mensagem e trazer para o silenciar uma outra mensagem. Então veja, quanto é importante você poder trazer uma fala onde você fala como eu me sinto, como eu estou me sentindo diante desta situação. Porque aí eu falo de mim, que é aquilo que eu posso falar só de mim. Eu não posso falar sobre o outro, eu não posso julgar o outro por aquilo que ele está sentindo. Mas eu posso dizer o que eu sinto diante da situação que o outro está, diante da situação que o outro me comunica, com sua fala ou com seu calar. Porque a comunicação pressupõe aquilo que eu percebo. Pessoas muito sensíveis no processo de vivência emocional, elas sofrem muito com a comunicação. Porque a pessoa, quando ela chega e ela ou fala de uma forma, desse jeito está tudo bem e cala, ela traz para ela com a sensibilidade, percebendo que não está bem, e aí ela fica no sofrimento, tentando esperar, tentando entender o que aconteceu e tentando fazer uma série de coisas para ver se a pessoa vem o quanto antes, porque ela está passando por um sofrimento. Por outro lado, existem as pessoas que são mais agressivas, que quando chegam, então dizem assim, está tudo bem, percebe que não está tudo bem, então de certa forma agride, traz uma fala agressiva, que tem a ver com aquilo que eu falei para vocês. Tem a ver com o jeito no qual viveu e no qual foi educado, no qual foi lidando com as suas emoções e com a comunicação das suas emoções. Então é importante que a gente entenda e que a gente comunique como é que nós estamos percebendo que a pessoa está naquele dado momento. É importante desenvolver a comunicação nos relacionamentos, porque é a partir dela que o relacionamento evolui ou regride. Porque quanto mais as pessoas deixam de falar de si, ou daquilo que acontece com ela, ou daquilo que ela deseja, ou daquilo que ela espera, vai fazer com que isto não dê para compreender o que se quer. Mas como eu falei para vocês também, que o homem, na nossa cultura, ele não é estimulado a falar do seu sentimento, a falar de suas emoções, também ele não tem a prática de lidar com isso quando a mulher vem perguntar o que aconteceu, ou vem dizer o que aconteceu. Então, muitas vezes ele grita, fala mais alto, e aí quando isso acontece, ele desencoraja a parceira a falar do que ela está sentindo, a falar daquilo que ela se preparou para falar ou daquilo que ela precisaria falar. Então, nessa agressividade, muitas vezes, a pessoa cala e ela vai calando e cada vez vai ficando mais quieta e cada vez os dois vão ficando mais sozinhos. Cada um vai seguindo, então, o seu caminho. E aí eu não estou falando que isto é permitir viver a individualidade. Isto, na verdade, faz com que os dois estejam se afastando e vão se afastando, vão ficando tão longe a ponto que chega um momento que não conseguem mais dizer o que pensam, o que sentem e aí não conseguem fazer os projetos juntos, que são bastante importantes no relacionamento de casal, que eles possam fazer os projetos juntos. Mas como é que você vai fazer um projeto se a comunicação não acontece? Se a comunicação daquilo que eu quero, daquilo que eu sinto, daquilo que eu desejo não acontece, então como é que vai se estruturar o projeto?
É isso que vai fazendo com que os casais transitem pela vida como se vivessem como dois parceiros e muitas vezes chegam a parecer que são dois amigos, porque a fala acabou se perdendo ao longo da história, ao longo do caminho. E aí vocês devem estar se perguntando, como retomar isso? Como voltar a olhar para o casamento e olhar para a comunicação? Eu acho que o modelo do livro Comunicação Não Violenta, ele é bastante importante, porque ele traz para a gente um jeito da gente se treinar, da gente lidar com a comunicação de uma forma que ela seja compreensível. Toda vez que eu falo do meu sentir diante de um fato, de como eu percebo a vida, como eu olho para a vida, como aquilo me toca, como aquilo mexe com as minhas coisas, com o meu sentir, eu dou ao outro a oportunidade de me compreender. Se ele puder ouvir empaticamente, ele vai me compreender. E se ele me compreender, nós dois juntos vamos criar uma vida diferente daquela que viemos trilhando até hoje, daquela que caminhamos até hoje, de muitas vezes de não compreensão, muitas vezes de não cuidado, por não entender, por não compreender o que se passa pelo outro. Então, na comunicação não violenta, o treino é sempre dizer como eu me sinto. E na escuta empática é do outro dizer como é que eu percebo isso que tu está sentindo e como eu posso acolher isso. Então, tentando olhar para esse lado da comunicação, da troca, do criar a base para criar projetos, para seguir em frente numa direção de conexão, em que os dois se conectam de uma forma profunda, como aconteceu no filme, que o cara se sentia profundamente ligado, profundamente conectado com tudo aquilo que ela trazia. Então, quando pudermos chegar nesse ponto de desenvolver uma comunicação, que seja uma comunicação clara, coerente, que eu aceito você do jeito que você é, eu posso sim crescer junto, entender e ter aquela fala prazerosa, aquela fala que vê que cresce. Como é bom a gente se sentir compreendido, como é bom a gente se sentir acolhido, como é bom a gente se sentir respeitado, né, na forma como você pensa, como você olha o mundo, como você pensa o mundo. Então veja, é importante a comunicação no relacionamento do casal para fazer o casamento evoluir, ser um casamento longo, ser um casamento duradouro, ser um casamento motivador. E assim nós vamos chegando mais ao final de um episódio de Papo para Casais e eu convido você para dar um like se gostou dos temas, se está gostando dos temas, e também um dislike se caso não esteja gostando. Como também convido você a sugerir temas que você gostaria que a gente trouxesse aqui para esse nosso café da manhã maravilhoso, que todos os sábados estaremos juntos. Até o próximo sábado.